Glória a Deus. Querido, eu peço por favor que você abra a sua Bíblia, que é a palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo de número 17. Quantos acreditam ainda que a Bíblia é a palavra de Deus? Quantos acreditam nisso? Amém, querido? E ela sempre será. Por mais que as pessoas deixem de acreditar, ela sempre vai ser a palavra de Deus. João capítulo 17, aqui a partir do versículo de número 19. Evangelho de João, quarto dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. João capítulo 17, verso de número 19, da palavra de Deus. Jesus aqui estava intercedendo, é uma oração intercessória de Jesus Cristo pelos seus discípulos, por aqueles que estavam dispostos a caminhar junto com Ele. Como aqui eu acredito que também tem pessoas dispostas a caminhar com Jesus, amém, querido? Está escrito assim, você encontrou? Está escrito assim: e por eles me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E rogo não somente por esses, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles. Amém, querido? Seus olhos fechados, aí sentadinho no teu lugar mesmo, aí no teu lugarzinho mesmo, sentadinho com seus olhos fechados. Pai, nós oramos a Ti, Deus, e ministramos nessa noite sobre a vida, Deus, da Tua igreja, do Teu povo. E esses, Deus, os quais o Senhor mesmo disse que a Tua palavra chegaria até eles. Nós estamos aqui, Senhor. A Tua palavra tem chegado até nós. E nós temos transmitido, Deus, com todas as nossas forças a Tua palavra. E o que eu te peço, Deus, nessa noite, como sempre, claro, além da companhia do Teu Espírito Santo, é que essa palavra, ela venha, Deus, chegar até cada coração. E ela, Deus, venha fazer a Tua obra, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro, Deus, nessa hora, para o Teu louvor e glória. Amém. E graças a Deus. Querido, hoje, na verdade, é uma data especial. Hoje é dia das mães. Quantas mães temos aqui nessa noite? Quantas mamães? Achei que o pastor Levi ia levantar a mão. Ele colocou a mão na boca e falei, pronto, misericórdia. Mas lá em casa tem uma mãe, né? Lá tem uma mãe. Tem uma mãe, está representando. Mas ó, também hoje é culto de ceia do Senhor, né? E hoje é também, nós ministramos praticamente todos os domingos, né? Culto da família. Então vamos fazer uma junção de tudo isso, querido. Eu gostaria de estar falando, querido, a respeito do Senhor Jesus, aqui cuidando, daquele cuidador, daquele intercessor, daquela pessoa, daquele ser que estava ali cuidando dos seus discípulos, para que eles jamais viessem perecer. E nós sempre comentamos, irmãos, que se Jesus, ele simplesmente nos salvasse, através do sacrifício na cruz que ele fez, para nós já seria mais do que suficiente para estar na presença dele. E nós nunca iríamos conseguir pagar, se ele simplesmente nos salvasse. Mas ele fez muito além. Ele não se contentou simplesmente em salvar, mas Jesus, ele quis, irmãos, ele quer, ele tem o desejo de suprir as nossas necessidades. Eu me lembro no tempo antigo, em que, entrando aí na casa, né, falando de família, eu me lembro do tempo antigo, não sou tão antigo assim não, moço, mas assim, eu me lembro que existia uma filosofia, na época, acho que você até, dependendo da tua idade, você já ouviu algo parecido, meio assim, de longe, de que o pai de família era só aquele que botava a comida na casa, na mesa, o alimento na mesa, né? Já tem alimento na mesa, então tá tudo certo, meu papel é esse, né? Já viu alguém falar assim ou não? Tá reclamando de quê? Tem comida? Então olha a despensa, né? Tá cheia lá, o que tá reclamando, né? Já fiz meu papel, é ou não é? Assim também, irmãos, nós entendemos que se Jesus, você percebe que ele não fez simplesmente aquilo que ele veio literalmente para buscar e salvar o que você vê perdido. Mas fala assim comigo: Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais. Sabe, querido, e aí nós entendemos, querido, que assim como, claro que o homem sendo diferente assim totalmente da mulher, ela tem ali as carências, tem as necessidades, ela tem ali aquelas buscas, né? Aquilo que, principalmente assim, quando se fala no emocional. Por que quando nós olhamos, por exemplo, para o Jardim do Éden, nós vemos a serpente conversando com a mulher e não com o homem? Irmãos, se ela fosse tentar convencer o homem, ela estaria tentando convencer até hoje. O homem entra por aqui, sai por aqui, sabe? Mas a mulher, ela é mais sensível, então ele foi
Ponto mais fraco ali, ou seja, conquistado pela palavra. É ou não é? Então, ali no emocional, querido, ou seja, suprir a necessidade do lar, suprir a necessidade da casa. E o que supra a necessidade da casa, irmão? Alimento? Isso é o básico, né? Alimento, quanto de água e luz paga. Isso é o básico, né, irmãos? Mas nós entendemos que o pão, ele pode ser até gostoso, irmãos, mas quando a gente passa assim, uma margarina, maionese, uns negócios lá, uns patezinhos, uns negócios diferentes, aí desce melhor, é ou não é? Então isso, quando nós fazemos isso entrar dentro da nossa casa, irmãos, o que supre, na verdade, a necessidade dentro da nossa casa, além, irmãos, da necessidade física, além dos alimentos, irmãos, nós entendemos que dentro do nosso lar precisa ter amor, amém, querido? Amor, nossa esposa, nossos filhos, tratar, irmãos, a nossa família, irmãos, como seres humanos, semelhantes a nós. Ninguém é inferior a ninguém, simplesmente dentro do nosso lar nós temos responsabilidades diferentes, é simplesmente isso. É como, por exemplo, na igreja, ninguém é superior a ninguém, simplesmente nós temos responsabilidades diferentes, simplesmente isso. Todos nós, quando Deus olha para nós, irmãos, vê todos iguais, somos todos ovelhas, amém, querido? Ovelhas do bom pastor, que é Jesus Cristo. Então, cada vez que nós olhamos, irmãos, para dentro da nossa casa, irmãos, nós temos filhos crescendo em idade que precisa assim, muito cuidado, o tratamento ali, aquela aproximação. Nós vemos ali, querido, pessoas ali diferentes de nós, do nosso lado. Como é que nós tratamos alguém que é diferente, irmãos? Não como nós gostaríamos de ser tratado. E às vezes eu vejo alguns comentários que dizem assim, eu não faria isso, eu não tomaria tal atitude. Mas é porque não é você. Por isso que a atitude foi diferente. Mas por que tal pessoa ela reagiu assim? Eu não faria isso. Exatamente, irmãos. Nisso eu vejo o amor de Deus implantado, porque Ele coloca pessoas totalmente diferentes, uma do lado da outra, dá o Espírito Santo e fala justa. E nós ajustamos, sabe como as nossas vidas, irmãos? Através de oração, através de intercessão. Eu te convido para segunda-feira, 19h30, oração e intercessão, colocando, irmãos, Jesus na frente de todas as coisas. O Espírito Santo vai só acertando a situação, irmãos, a partir do momento em que nós buscamos e que nós colocamos nossa família diante dele. Aqui, querido, agora imagine você, Jesus, aqui, querido, com 12 homens, uns pescadores, uns mais cultos, outros mais simples. Você olha para Mateus, você vê cultura. Você olha para Pedro, você vê, e João, você vê ali pessoas assim totalmente simples, que não conheciam nem as próprias leis do lugar em que eles viviam, querido. E tudo isso precisava se combinar, tudo isso precisava dar certo, querido. Mas nós entendemos que seriam 12 homens fracassados, irmãos, se Jesus não fosse resgatá-los. Pastor, 12 homens fracassados viveram 3 anos com Jesus, pouco mais que isso. Eu sei. O resultado disso, você sabe qual é, querido? Quando Jesus ele foi crucificado, foram os 12, voltaram para a mesma vida. Jesus foi resgatar um por um, tratou um por um. Sabe, querido, você sabe esse desejo que brota no nosso coração de vir na casa do Senhor? Não é simplesmente o fato de alguém nos convidar, mas quando o salmista diz, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Me disseram vamos à casa do Senhor, mas junto com essa palavra, querido, vem o Espírito Santo convencendo nós da necessidade de buscar a presença do nosso Deus. Porque hoje nós vivemos num tempo, no ano aceitável do Senhor, como diz Isaías. O ano em que nós temos liberdade de dizer sim para Jesus. O ano que temos liberdade de entrar por as portas da graça, porque ela ainda está aberta, querido. Jesus está voltando, irmãos. Se fala constantemente, não é tempo ainda, mas quando entrarmos nessa matéria, no nosso curso de sexta-feira, nós vamos falar, irmãos, sobre anticristo, vamos falar, irmãos, sobre nova ordem mundial, vamos falar sobre uma só moeda, sobre um só governo, vamos falar sobre muitas coisas relacionadas ao tempo de hoje. E você vai ver que está muito mais perto do que parece a volta de Jesus. Por mais que se fale isso há tanto tempo assim, irmãos, mas nós entendemos pelos sinais das profecias, irmãos. Jesus não fala nem dia nem hora, mas Ele dá a direção e Ele fala sobre épocas. Amém, querido? E nós entendemos que nós estamos muito próximos, queridos, da vinda de Jesus Cristo. E nós, assim como nessa canção que diz Maranata, hora vem Senhor Jesus, assim o nosso coração deseja, querido, sumir, desaparecer desse mundo, querido, voando ali com Cristo, ao ouvir o ressoar da trombeta. Amém, amado? Mas aqui, querido, voltando para a palavra do Senhor, sabe, Jesus ele faz algo assim que nos incentiva a orar pela nossa família, incentiva a orar pela vida dos irmãos, que muitas vezes nós não vemos, ou nós vemos muitas vezes escorregando, caindo, e irmãos que merecem muito mais do que uma crítica nossa, mas merecem a nossa intercessão. Olha só, querido, o que diz a palavra do Senhor Jesus, e por eles me santifico, ou seja,
para que eles sejam santificados na verdade. Ou seja, Jesus intercedendo por eles, para que eles fossem abençoados. Ou seja, isso é pessoal, é de cada um, sim, quando eles tiverem forças para isso, eles também vão fazer da mesma forma. Mas aqui Jesus, na visão que ele tem, entendendo Jesus, conhecendo o poder de intercessão, porque Jesus, além de ser, bom, ele tinha todos os dons, ele era tudo, mas além de ser pastor, profeta, sacerdote, aqui ele está na condição de sacerdote, de intercessor, intercedendo pelos discípulos dele, mas por aqueles que queriam ele, não simplesmente pelo mundo todo, irmãos. Porque por mais que hoje nós falemos em tempo de graça, irmãos, ainda se você parar, ainda tem um pouquinho daquilo que se chama o tempo da lei. Olho por olho, mão por mão, pé por pé. Tem, querido, tudo isso ainda, aquilo que era tempo da graça, ainda, se você parar, você olha, você vê um pouco de fundo, sabe por quê? Por mais que exista uma misericórdia, por mais que exista uma graça, o Senhor só passa a ser conosco a partir do momento que nós passamos a ser com Ele. O Senhor só faz uma aliança conosco a partir do momento que se faz uma aliança com Ele. Ou seja, Deus, ele trabalha com alianças, com votos, com pactos. E o pacto maior, querido, que existia na época, que se fazia, era o pacto de sangue. Esse pacto que Jesus fez na cruz do Calvário por cada um de nós. Não existe pacto maior que esse. Procura na Bíblia, procura na história. Não existe pacto maior que esse. É por isso que você vê por aí sacrifícios de tantas coisas no mundo aí fora. Porque o pacto que se faz, pacto de sangue, irmãos, fez o pacto, está feito. É uma aliança que é feita de uma vez por todas, sabe, querido? E Jesus disse assim: olha, eu santifico a minha vida, eu santifico por eles, para que eles também, um dia eles se santifiquem nessa verdade que é a palavra do Senhor. E eu rogo, não somente por esses, Senhor, não somente por esses discípulos, mas por aqueles que um dia acreditariam na palavra. Ele fala também ali no decorrer a respeito de outras ovelhas que não eram daquele aprisco, mas elas seriam alcançadas. Amém, querido? Ele estava falando de mim, ele estava falando de você. Sabe, querido, esse envolvimento e essa visão do Senhor Jesus, ele continua trazendo aqui várias ministrações, querido, ao nosso coração. Mas eu quero dizer para você nessa noite, querido, que Jesus, muito mais do que salvar, irmãos, Ele quer suprir a necessidade que nós temos, a carência que nós temos dentro de nós. Você pode ter ouro, você pode ter prata, você pode ter o melhor emprego dessa terra, você pode ter seus apartamentos, nos condomínios mais chiques, mais luxuosos da cidade, nas casas, nas praias, enfim. Você pode comprar uma ilha, você pode comprar até o mundo inteiro, irmãos. Eu vou dizer que vai faltar algo dentro de você ainda. Se você não tiver Jesus Cristo, vai faltar algo ainda, irmãos. Porque a partir do momento que nós saímos debaixo da graça de Deus, ou não entregamos a vida para Jesus, alguma coisa está faltando em nós. Sabe aqueles momentos que a gente diz assim em casa? Hoje eu falei isso aqui, né? Passou dos 50, a gente começa a usar umas frases assim, sabe, irmãos? Que é prática. A gente diz assim: parece que eu esqueci de alguma coisa. Você fica pensando. A pessoa que ela não tem aquele contato, aquela aliança com Jesus, ela fala assim: parece que está faltando alguma coisa. Não parece, está faltando alguma coisa, querido. Porque somente Jesus é aquele que nos completa. Somente Jesus, querido, é aquele que nos faz em meio até mesmo amanhã, começa tudo de novo, e semana de novo, e rotina, cobrança, tarefas, e ainda assim a gente consegue, querido, se alegrar na presença de Deus. Como é que se alegra na presença de Deus, querido, se a gente vive em um mundo totalmente violento? Como é que muitas vezes se alegra na presença de Deus? Nós vivemos em um mundo totalmente corrupto, onde é tão difícil confiar nas pessoas, onde muitas vezes o interesse vai na frente da obra, sabe, querido? Onde muitas vezes tudo é questão de vantagem. Como é que você vai se sentir seguro? Como é que você vai se sentir bem nisso? Querido, você se sente bem nisso, não com as coisas que estão acontecendo aí fora, mas com aquilo que Deus, Ele está fazendo dentro de cada um que se achega até Ele. Amém, querido? Você pode sentir paz, querido, em meio à guerra. Você pode sentir paz, querido, em meio à tribulação. E essa paz que o Senhor oferece, não simplesmente uma paz de ambiente, mas uma paz de espírito. Aquela paz que nós podemos deitar, querido, colocar a cabeça no travesseiro e dizer para o Senhor: Senhor, se eu acordar, amém, vou te louvar, vou te glorificar com aquilo que o Senhor me deu. Mas se eu não acordar também, Deus, eu quero estar contigo. Aí você pode cantar assim: mais perto quero estar, meu Deus, de ti.
ali. Ou seja, querido, para nós é indiferente. A diferença é que quando nós estamos aqui nessa terra, nós ainda somos atribulados. Mas nós nunca podemos baixar a guarda, querido. Nunca podemos entender ou achar que aquilo que esse mundo tem para nos oferecer, sabe, é melhor do que aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Essa troca, isso é um mau negócio, sabe, querido? E o Senhor Jesus, Ele vem dizendo tudo isso na sua palavra. Ele vem colocando e apresentando todas essas questões para nós. E Ele diz assim, irmãos, algo que muito, mas muito me chamou a atenção, sabe, foi aqui no versículo abaixo. Ele diz assim: e eu lhes dei a glória que me deste. Você tem ideia do que é isso, irmãos? Você não tem ideia do que é isso. Eu dei para eles a glória que o Senhor me deu. Irmãos, tem coisa errada. Não funciona muito bem. Irmãos, eu disse que Jesus, Ele tem glória, amém, querido? Você acredita nisso? E essa mesma glória, Ele nos deu. Ele nos deu para mim, deu para você, querido. Ou seja, pelo fato de nós termos escolhido andar com Ele, pelo fato de nós resolvermos, querido, traçar, querido, os caminhos de Jesus. Por quê? Porque Ele diz assim: para que sejam um, assim como eu sou um com o Pai. Ou seja, o mesmo privilégio é humildade misturado com consideração, com mais um monte de coisas, por mim e por você, simplesmente por nós dizermos pelo fato: Senhor, eu aceito o sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário, Senhor, eu quero andar contigo. Sabe, querido? Ou seja, amado, é trono daqui, é glória dali, é coroa de lá. Querido, o Senhor, Ele simplesmente nos enche, querido. Ele simplesmente, querido, nos reveste da sua presença. Ele nos dá o mesmo Espírito, querido, que Ele estava sobre Ele. Ele pede, porque diz assim: olha, assim como eu venci e assentei no trono do meu Pai, assim também vocês vão sentar no meu trono. Querido, é muito privilégio para quem muitas vezes olha aqui para baixo para nós, e muitas vezes olha para mim e para você e fica procurando alguma coisa de importante, querido. Fica procurando alguma coisa de interessante, muitas vezes não dá nada nem para mim nem para você. Mas porque nós entendemos que somente, querido, pai de família é que dá valor para os seus filhos. Para o mundo, os nossos filhos são simplesmente crianças. Para os pais, não. Para os pais são importantes. Assim também, querido, para Jesus, para Deus, os filhos são importantes. E os filhos, Ele guarda. Os filhos, Ele protege. Os filhos, Ele dá cobertura com as suas asas. Ele deixou bem claro, cantamos isso nessa noite. Com os filhos, Ele fala, Ele trata. Cada um, querido, no seu pessoal. Porque nenhum dos filhos são iguais. Então Ele trata cada um da sua maneira, como precisa ser tratado. E assim Deus supre todas as nossas necessidades. Amém, querido? E aí, irmãos, falando um pouco a respeito do dia de hoje, né, do Dia das Mães. Há uma mulher que nós consideramos muito, irmãos. Muitas vezes as pessoas têm uma imagem errada, assim, quando se fala assim a respeito de cristianismo, né? A respeito de evangélicos, de cristianismo. Mas há uma mulher que nós consideramos muito. Nós até cantamos, até mesmo um cântico. Tem outras aí, mas uma delas nós cantamos, né? A minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Mas a gente está no projeto de cantar uma outra ainda. É bem legalzinha, bem gostosa. Ó, vamos fazer o seguinte: isso que nem sai nem nada, viu, irmãos? Não tem nem nada. Faz assim comigo, faz assim comigo. Não. Pera aí, pipoca a gente vai comer mais tarde. Agora vamos lá, ó. A minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra, a sua graça me alcançou. A minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra, a sua graça me alcançou. Ele me ungiu, fogo santo. Ele me ungiu, fogo santo. E aí vai, tá bom ensaio, na introdução. Sabe, querido? Ou seja, irmãos, nós cantamos músicas declarando assim aquilo que essa mulher disse para Deus. E ela diz assim: o Senhor Deus atentou para a baixeza da tua serva e teve graça dela. Ou seja, e nós amamos, irmãos, Maria, e respeitamos ela assim, com consideração muito grande, a mãe do nosso Senhor, a mãe do nosso Salvador. Claro, poderia ser qualquer uma outra, mas Deus escolheu ela, por ser uma mulher reta,
né? Teve Jesus, teve também irmãos, ela teve também irmãs, né? Filhos e filhas, né? Maria teve, e nós louvamos a Deus por isso. Judas, aquele que vem antes, aquela carta que vem antes de Apocalipse, irmão de Jesus. Tiago, aquela carta que vem depois de Hebreus, irmão de Jesus. Os nomes deles estão espalhados na Bíblia. E nós louvamos a Deus por essa família que nós temos aprendido, tanto com a humildade de Maria, por se colocar como, assim, eu nunca vi isso, porque antes de Jesus nascer, ela já tinha, acho que foi a primeira pessoa que entregou a vida para Jesus, pastor Levi, porque a mulher diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor, tem então, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, mas estava no ventre ainda. Então para mim foi a primeira pessoa que entregou a vida para Jesus, sabe, querido? E isso, sabe, serve como exemplo para cada um de nós, né, de fazer enquanto é tempo. E nós louvamos a Deus por todas as coisas, querido, principalmente por todas as mães, né? Quem tem sua mãe, você pode valorizar, tá bom, querido? Valoriza enquanto você tem sua mãe, seu pai, mas claro, falando das nossas mães, né? E que eu sempre digo uma coisa, irmãos, que quando é vida por vida, Deus trata totalmente diferente, tá? Por isso que quando o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que você seja abençoado, para que prolongue os seus dias na terra, seus dias de bênção. E quando há um filho que desonra o pai e mãe, irmãos, esquece, não tem negócio com Deus. Quando é vida por vida, quando a gente fala, é como se a gente dissesse não para Jesus, não tem outro negócio. Então, irmãos, quando a gente fala em mãe, irmãos, é alguém arriscando a vida para dar vida para outro ser. A gente teve até aqui, já vamos passar para o momento da ceia, nós tivemos aqui conosco um casal abençoado, quando estávamos na igrejinha ali, e a mãe deu a luz, era o sonho deles, o sonho do casal, trabalhava com a gente os dois, e era o sonho do casal, mas ter um filho. Olha só o que aconteceu, ela deu a luz, exatamente como eles haviam planejado, projetado. O Mateuzinho nasceu, irmãos, e aí só que passou um pouco de tempo, começou a dar hemorragia nela, os médicos demoraram de perceber, aí foi coisa rápida, aí a criança ficou e a mãe foi. Ou seja, é vida por vida. É por isso que quando há uma desonra dos pais, dos filhos com relação aos pais, Deus nem pergunta como é que é o temperamento do nosso pai. Ele fala: honra, honra, sabe, querido? E Deus, ele é maravilhoso, ele sabe exatamente o que diz, ele sabe exatamente aquilo que ele faz. Deus, ele é perfeito, amém, querido? Amém, que nós possamos honrar as nossas mães, nossos pais, e que muito mais ainda nós possamos honrar o nosso Pai que está no céu, amém, amado? Eu convido, por favor, nossos obreiros para estarem aqui à frente, em nome de Jesus.